Boa tarde, galera do meu canal Vidas no Vaso. Tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia, né? E hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha planta exótica, tá? A planta jarro. Ela é uma planta carnívora, gente. Muito bacana. Essa plantinha aqui, eu ganhei de aniversário da minha mãe, tá? Tem uma vendedora que eu conheço, que eu gosto muito, que é a Juliana Miranda, tá? Ela é lá da cidade de São Vicente de Minas, gente. Eu vou até deixar o link do Face dela aqui, tá? Porque ela faz entrega em toda a região sul de Minas. De repente, ela faz entrega aí na sua cidade. Eu vi, né? Ela colocou para vender. E aí, eu pedi de presente para minha mãe. E minha mãe me presenteou com essa linda planta aqui. Ela já está há quase 7 meses comigo. Tá bem bonita, né? É uma planta que eu pesquisei bastante, porque é uma planta diferente, de cuidados diferentes, né, das que eu tenho aqui. É uma planta carnívora, exótica, então eu vou estar contando um pouquinho para vocês da minha experiência com essa planta. Ela é uma planta que tem o nome científico de Nepenthes glassiflora, tá? Ela é nativa da Indonésia. Ela é de clima tropical e subtropical e precisa de muita umidade, tá, gente? Tem que caprichar aí na rega dela, tem que molhar abundantemente esse solo diariamente. Outra coisa que eu aconselho também é borrifar bastante água nas folhas, tá? Eu aqui estou no sul de Minas, no inverno muito seco, umidade do ar muito baixa. Estou até preocupada com a minha planta, né? E aí eu tenho redobrado cuidado aqui com ela, tenho molhado ela bastante, tá? E borrifando também. O uso de vasos plásticos, gente, é aconselhável para essa planta, porque ele retém a umidade, tá? Eu observo aqui que tem lá no fundo do vaso, apesar de você ter que molhar ela abundantemente, ele tem um bom sistema de drenagem, dá para ver as pedrinhas lá no fundo desse vaso, então tem um cuidado especial aqui com essa planta. Eu vou estar passando o solo para vocês daqui a pouco também, tá? Ela é uma trepadeira. Por que ela é uma trepadeira, gente? Ela possui essas gavinhas aqui, ó, que é o nome científico, tá? Tá vendo? Isso aqui, se você encostar na parede, ela vai começar a subir, tá, gente? Ela vai trepar aí na sua parede. As suas folhas, gente, são modificadas e formam armadilhas em formato de vaso, né? Por isso o nome dessa planta é planta vaso, né? E esses vasinhos recebem o nome de assídios. Assídios, tá bom, gente? Dentro desses vasos tem águas e enzimas, tem água e enzima digestiva. Eu acho que não vai ser possível vocês verem o líquido aqui dentro, mas tem, tá, gente? Eu vou aproximar aqui, mas eu não acredito que não dê para vocês verem, não. Esse aqui, ó, tá com um pouco mais de líquido, não sei se deu para ver, mas aí dentro tem água, tá? E enzimas digestivas, gente. Ela é uma planta que atrai os insetos com um aroma, como se fosse o cheiro do néctar, sabe? Quando você atrai os beija-flores, é a mesma coisa, só que esse cheiro atrai insetos, né? E uma vez que esses insetos entrem nesses assídios, nesses vasinhos, eles não conseguem mais sair. Eles escorregam porque ficam presos no líquido viscoso que tem aí dentro e vão descendo lá pro fundinho do vaso até serem digeridos, tá, gente? Vamos, ó, deixa eu ver se dá pra... Lá no fundinho, os pontinhos pretos que vocês estão vendo são insetos já, tá? Que foram capturados aqui por essa minha planta querida, tá? Eles estão presinhos lá e vão servir e vão fornecer os nutrientes para a planta, tá, gente? Por que ela é uma planta carnívora, gente? Porque ela tem a capacidade de capturar, digerir, né? Ela vai estar digerindo, capturando os insetos e atraindo. Então, ela atrai os insetos, captura nas paredes viscosas e digere, tá? E transforma esse alimento em nutrientes. Por esse motivo, gente, o solo deve ser pobre em nutrientes. E ele é composto por pó de xaxim, musgo sphagnum e areia, em partes iguais, na sua grande maioria, tá, gente?
andei pesquisando e essa planta aqui, assim, esse tipo de planta, quando você compra, a cada 2, 3 anos você vai ter que mudar esse substrato aí, gente, tá? E aí vai ter que ser exatamente o que eu falei para vocês. Vocês vão ter que usar o musgo, né? Estágno, uma parte de areia e uma parte de pó de xaxim. Tem outras coisas parecidas com essas aqui também que você pode estar usando, tá? Mas esse é o básico. E aí o sistema de irrigação é necessário também, porque apesar dela precisar ficar sempre muito úmida, tá, gente? Sempre molhar diariamente. Ela não pode ficar com água parada. Não é bom também deixar água no vasinho dela, não, tá? É uma planta que requer esse cuidado de você estar molhando ela diariamente, tá borrifando as suas folhas, as gravinhas aqui, os novos assídios. Eu tô aqui, ó, gente, com a formação de 2 assídios, ó. E assim, diariamente eu tô umidificando eles, tá, gente? Para eles se desenvolverem direitinho. Demora bastante, tá? Esses aqui são os primeiros, desde que eu comprei a planta em 6 meses, eles estão nascendo agora. Eu não sei o tempo que eles vão ficar do tamanho dos outros, tá? Eu tenho esse outro vasinho aqui, que ainda tá direitinho, ó, produzindo, alguns secos, foi o que eu falei pra você. Eu não sei se eu já falei aqui no vídeo, mas se não falei, vou repetir. Tá vendo esses vasos, gente? Eles vão ressecando. E aí, da primeira vez o primeiro vaso meu que secou aqui, que tá era nessa folha aqui, eu cortei. Eu não fiz uma pesquisa mais profunda, não me aprofundei na pesquisa e acabei cortando esse vaso, mas não façam, tá, gente? Esse vaso, mesmo aqui, nessa situação, você tem que deixar ele secar todinho. Absolutamente todo. Quando ele secar todinho, gente, aí sim você faz o corte, tá? Porque assim ele tá fornecendo nutrientes para sua planta. Ele consegue ainda tá fornecendo nutrientes. Então não tire seus vasinhos, né? Como o solo dessa planta é pobre em nutrientes, gente, tem o musgo, né, espágno, a areia e o xaxim, eles são pobres em nutrientes. Essa planta se alimenta de insetos, tá, gente? Então os nutrientes saem dos insetos que ela vai aí pegando ao longo da vida dela. Eu queria estar fazendo uma observação com vocês, gente, que eu tenho uma filha aqui, uma minha filha de 10 anos, e ela fica vendo vídeos na internet, e no outro dia ela veio com o papo que tinha que alimentar a planta, e aí é aquilo que eu falo para vocês, né, gente? O respeito, né, com a planta é uma das 3 coisas que eu uso aqui em casa para você ter sucesso com as suas plantas. E aí eu expliquei para ela que a planta, na natureza, ela se alimenta sozinha, que ela é capaz de atrair os insetos, e que isso é feito de uma maneira natural, tá? E que ela não precisava alimentar a planta, que ela parasse com isso, que ela poderia, de repente, estar dando alimento a mais do que a planta necessita. Expliquei direitinho, ela entendeu e parou de alimentar a planta, tá, gente? Isso é uma planta que chama muita atenção das crianças, né? As crianças ficam curiosas. Nossa, ela vai comer, devorar alguém? Não, gente, essa planta aqui tem algumas na natureza, algumas espécies de planta-jarro que tem jarros gigantes, tá, gente? Bem maiores que esses aqui. E que elas realmente conseguem lá, até às vezes, capturar alguns sapinhos. Já foi encontrado filhotes de pássaros também, que deve ter caído de algum ninho lá no jarro. Elas têm a capacidade de digerir porque elas são maiores, tá, gente? Alguns anfíbios também, mas ela vai capturar sozinha, tá, gente? A gente não tem que alimentar a nossa planta-jarro. A natureza se encarrega disso, a natureza é perfeita, né? Essa planta aqui, ela vive em lugares com pouquíssimos nutrientes, pouquíssimos, e ela sobrevive, coisa que outras plantas não conseguiriam sobreviver, porque ela tem essa modificação, né? Ela é capaz de atrair insetos e se alimentar deles, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Eu tô curtindo muito cuidar dessa minha plantinha aqui, da minha planta jarro, tá? Eu tô ansiosa aqui para esses jarrinhos se desenvolverem, que vão ser os primeiros aqui, né? Que eu tô vendo crescer, que eu tô cuidando, molhando.
abano com muito amor, eu converso com ela. Essa planta aqui, gente, é a única aqui em casa que tem nome próprio, tá? Normalmente eu chamo as minhas filhas, né? Que eu chamo minhas plantas de filhas, pelo nome, né? Da espécie mesmo. E às vezes não, às vezes eu só converso sem chamar pelo nome, mas a minha filha botou o nome dessa minha planta aqui de José. Então o José tá aqui, tá, gente, na minha casa, tá brotando, ó. Outra curiosidade dessa planta é que tem algumas espécies de plantas carnívoras que elas entram em dormência no inverno, mas não é o caso dessa nepenthes aqui não, tá, gente? Dessa planta jarro. Ela continua, ó, tá vendo aqui? Folha nova, brotações, e tá crescendo. Qualquer dia eu vou ter que... Já aumentei aqui, ó, ela não tinha vindo com esse bambu aqui maior, eu já tive que colocar. E aí vamos ver até onde vai a minha plantinha, né? Se depender de mim, ela vai viver comigo durante muitos anos, porque ela é uma planta perene também, e eu amo cuidar dela, tá bom? Ah, gente, muito importante, já esquecendo de falar, tá? Eu não exponho a minha planta no sol não, tá? Ela fica em ambiente bem iluminado, tá? Eu tava pesquisando e para expor essa planta no sol, você tem que ter certos cuidados, é melhor com cuidadores assim mais experientes, então eu mantenho ela na sombra, só com muita claridade, tá, gente? E tô tendo sucesso, que ela tá crescendo, tá? E vamos ver se aquele vasinho lá vai desenvolver. Mais tarde eu faço um outro vídeo falando dela, mostrando como é que ela tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!